O rapa prendia a mercadoria, era uma decepção muito grande, eu me sentia constrangido, me sentia humilhado, mas eu não baixava a cabeça. Esse meu amigo da Polícia Federal ia na Guarda Municipal, falava com o Coronel Enio, ainda me lembro ainda, era um coronel do Exército, para assaltar a mercadoria. Dizia que eu não era um marreteiro, era um chefe de família, que eu trabalhava para ajudar a minha família, como sempre foi. Uma família de 12 irmãos, um salário hoje ainda é R$ 2.000, não dá para viver. Eu tinha que trabalhar para ajudar a criar os meus irmãos. E ele não estava mentindo. Depois disso, tive a felicidade de ter um primo legítimo, irmão, deputado, que também ia lá e conversava com as autoridades para poder liberar essa minha mercadoria. Então, por isso que eu digo que eu sou um abençoado. Agora, muito insistente, consegui depois colocar minha tabuleta na porta da Casa Blanca, o dono deixou encostar lá, era protegido, o rapa já não levava mais. E daí eu fui trabalhando, não gastava meu dinheiro com farra, procurava sempre juntar o meu dinheiro até um dia botar uma loja para mim. As perseguições, os problemas por morar só, o menino morando só, sem família, aqui em Fortaleza, naquela época, 40 e tantos anos atrás, era um grande problema. Quantas vezes eu passei a noite doente aqui sem ter a quem recorrer, num quarto de hotel de 2,5 metros por 1,5 metro. Assim, você entra de frente, sai de costa, porque não tinha dinheiro para pagar um hotel melhor, tá certo? Então, houve muita dificuldade. Tá? Até na alimentação, tinha que procurar os restaurantes que vendiam as comidas boas e mais baratas, tá entendendo? A preço mais acessível, de acordo com as minhas condições. Tudo isso para fazer economia, para juntar o dinheiro, para um dia ter condições de instalar o meu negócio e sair do meio da rua. Assim como tem hoje grandes empresários no Brasil que começaram do nada como eu, né? Começaram do nada e que tiveram muita perseverança, muita coragem, nunca se envolveram em coisas erradas e conseguiram. Eu me considero um herói, eu não sou rico, eu não tenho dinheiro, mas eu estou conseguindo criar meus filhos, conseguir ajudar a criar meus irmãos, tá entendendo? Ajudar na formação dos irmãos, tá entendendo? Ajudar a minha mãe, até hoje ajudo, né? E eu estou muito feliz, eu não tenho inveja de quem tem muito dinheiro, eu sou uma pessoa feliz desde criança e assim eu vou lutando aqui no dia a dia. Eu sou daquela época do fogão a lenha, tá? Quando chego em Fortaleza, é sinal de que as coisas realmente melhoraram, né? Na época em que nós chegamos aqui, a gente já saía do fogão a lenha para o fogão a gás, né? Doutor Edson Queiroz, chanceler Edson Queiroz, então já só faltava dar o fogão para poder vender o gás. Então as coisas melhoraram. Na época do ferro de engomar, que se tinha que assoprar, botar a brasa dentro, para o ferro de engomar, hoje totalmente diferente. Então, eu acho que as coisas melhoraram. No modo geral, às vezes eu volto no meio da rua, ainda encontro alguns companheiros vendendo óculos no meio da rua. Eu tenho alguns companheiros ainda. Então, eu acho que, apesar de que alguns dizem, até hoje, às vezes até os filhos dizem, não, naquela época era mais fácil. Como que era mais fácil? Naquela época eu levava 3 dias, 3 noites, para chegar em São Paulo. Eu cansei de fazer 2 viagens para São Paulo, passava 12 noites com 12 dias dentro do ônibus. Era 3 dias para ir, 3 dias para voltar. 3 dias com 3 noites. Hoje você pega um avião aqui, é bem baratinho, vai de manhã, faz suas compras, de noite volta. Então é lógico que hoje está bem melhor. Depois veio o fax, depois veio o computador. Então, a comunicação hoje aproximou o mundo. Quer dizer, eu já fui para Estados Unidos, eu já fui para a Itália visitar as maiores feiras de ótica do mundo. Olha como as coisas melhoraram,
tá? Já fui para vários países visitar feira de ótica, tive em Taipei, Seul, Hong Kong. Olha como as coisas mudaram. Os próprios governos criaram um intercâmbio brasileiro com outros países. Hoje você já compra tudo da China, do Japão, aqui em Fortaleza. No meu tempo, é como eu estou dizendo, eu tinha que viajar 3 dias com 3 noites para ir para São Paulo. Hoje não, eu já fui ao Japão, já fui a Taipei, Hong Kong, vários países do mundo eu já estive lá. O problema é que você tem que ter uma mente elevada, uma visão ampla das coisas e acreditar que é possível. Eu era menino, não conhecia nada, mas dizia, sonhava que um dia eu queria conhecer o Japão. Eu não tinha dinheiro nem para ir no Rio de Janeiro, mas eu sonhava em conhecer o Japão. Quer dizer, você precisa querer, você precisa ter um ideal na sua vida, ter um desejo. Se você não tiver esse desejo de construir, ou achar que os outros vão fazer por você, que se vê hoje é muitas pessoas que acham tudo muito difícil. Nada foi tão fácil. Você tem que lutar, tem que acreditar e tem que fazer. O mundo mudou, tudo hoje está mais fácil. Você precisa acreditar que tudo está mais fácil. Teve uma criança hoje com 10 anos, já mergulha aí na internet. Quem era que sabia, as crianças não ouviam nem a conversa de pai nem de mãe. Pai e a mãe mandavam lá para dentro que o menino não podia escutar. Então hoje está tudo mais fácil. O problema está na cabeça das pessoas que às vezes começa a criar dificuldade, criar barreiras dentro de si. Nós temos que quebrar essas barreiras. Nós temos que sonhar mais alto. Se eu sonho baixo e dá asa, estou lascado. Eu sempre sonhei alto. Sempre sonhei que iria viver uma vida melhor. Eu não queria viver uma vida brigando, um pão dividido para 4, 5, como era lá em casa, um irmão brigando por um pedaço de pão maior. Eu digo, não, eu vou trabalhar para comprar um pão inteiro. Se eu quiser comer o pão inteiro, eu como. Então você tem que lutar, lutar, lutar. É fazer sua parte. Se você não fizer, meu filho, vai esperar. Então hoje tudo está mais fácil. Quando eu comecei, naquela época, deveria ter aproximadamente uns 1000 camelô na cidade de Fortaleza. O camelô é uma coisa necessária numa cidade. Você vai, seu Boris, o senhor como diretor do CDL, que tem que lutar contra esse comércio informal? Sim, em parte. Eu sempre coloco as coisas bem esclarecidas. Que eu não estou aqui falando para o CDL, eu estou falando por mim. E tudo que eu disser, eu sou responsável por tudo que eu estou dizendo aqui. Então, mas isso, o camelô é necessário em pequena quantidade. Porque todas as pessoas, não todas, porque nada é no todo, mas muitas pessoas, principalmente o turista, quando transita numa cidade, ele precisa de algumas informações. Nós não temos aquele balcão de informação no centro da cidade como tem em grandes países por aí, tá certo? Você chega e quer uma informação, tem lá as pessoas para dar as informações nas praças, entregar o mapa. Não, as pessoas passam o dia todinho perguntando onde é a rua tal, o camelô diz, onde é a loja tal, o camelô diz. Agora isso em pouca quantidade, bem orientado, adequadamente com seus pequenos tabuleiros. Hoje se vê verdadeiras lojas no meio da rua, prejudicando o comércio. Então, a diferença que tem hoje é que você não pode andar no calçadão. Foi feito um calçadão para as pessoas transitarem e hoje ninguém transita. No meu tempo não tinha essa quantidade toda. Mas também naquela época, seu Boris, que o senhor chegou em Fortaleza, Fortaleza tinha 900 mil habitantes. Tá certo. Fortaleza tinha 900 mil habitantes. Fortaleza hoje, se multiplicasse por 3, teria 2.700 mil habitantes. Teria o quê? 2.700 camelô. Ainda seria demais. Hoje nós temos mais de 6 mil camelô aí, tomando conta da cidade toda. Isso é um problema também muito difícil para os governantes, tá? Isso é um problema difícil, é um problema social. Nós sabemos que no meio dessas pessoas tem muita gente boa, tem muita gente que amanhã vai ter suas lojas, seus estabelecimentos,
Tem muita gente que depende e cria a sua família, forma a sua família desse trabalho, agora que precisa se ordenar melhor o centro da cidade. Isso aí eu já disse ao prefeito, antes dele ser eleito, e é uma preocupação do prefeito, ele está trabalhando em cima disso, agora que não é fácil ser resolvido, a gente sabe que não é, mas para tudo existe uma solução para tentar adequar isso aí da melhor forma possível. Só não tem jeito para a morte. Os problemas existem e eu sou dessa filosofia de vida. Se existe um grande problema, então tem que existir uma grande solução.